Pessoal, eu quero fazer aqui alguns comentários a respeito desse vídeo do Rodrigo Silva, em que ele estava num podcast. O título do vídeo é O Perigo da Reencarnação. Bom, primeiro, eu quero dizer para vocês que aqui não é, da minha parte, nenhum ataque à pessoa do Rodrigo. Pelo contrário, eu até gosto muito do Rodrigo Silva. Ele tem vídeos muito bons, livros muito bons, que inclusive eu os tenho em casa, alguns desses livros. Então não é um ataque pessoal. Mas o grande problema é que às vezes você é muito bom numa determinada área do conhecimento, mas inventa de comentar sobre outros assuntos que você não é especialista, que você não domina a matéria. E aí você comete alguns equívocos, alguns deslizes, que quem conhece a matéria irá identificar rapidamente esses seus erros. E é o caso do Rodrigo Silva, quando ele inventa de falar a respeito do espiritismo, da reencarnação, ele comete muitos equívocos. E na verdade isso é algo muito comum por parte dos críticos. Eles têm essa, eles leem alguma coisa superficialmente a respeito do espiritismo, conhecem alguma coisa, ouviram falar, mas é evidentemente que não se aprofundaram no assunto e acabam cometendo uma série de deslizes. Então eu quero aqui comentar com vocês alguns pontos e será um vídeo breve, até porque o vídeo do Rodrigo Silva também não é muito longo, mas vai servir como esclarecimento a respeito de algumas questões. Vamos lá? Eu vou dar play aqui no vídeo, eu vou fazendo algumas pausas estratégicas. Você acredita em reencarnação? Não, Não? não. Por quê? A Bíblia diz que está ao homem fadado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Aqui, pessoal, já quero fazer o primeiro comentário. Ele está se referindo aqui ao livro de Hebreus na Bíblia, no capítulo 9. Só que se você for avaliar esse capítulo 9, você vai perceber algo muito evidente. Esse capítulo 9 não está em nenhum momento falando de reencarnação. Em nenhum momento esse capítulo 9 do livro de Hebreus está tratando de reencarnação. Isso aqui é algo que eu sempre bato muito na tecla, até falo nas minhas palestras, aqui no canal. É muito importante, ao ler a Bíblia, você entender que existe um contexto imediato, um contexto histórico, etc., para você não cometer esse tipo de equívoco. Você pegar um versículo isolado, tirar ele totalmente do seu contexto e dar a ele uma conotação que você quer atribuir a ele. Você torce o texto para que o texto diga aquilo que ele não diz. Isso não é exegese. Isso não é exegese. Exegese é quando você extrai do texto o sentido original dele. Agora, a exegese, percebam que é diferente. Exegese é quando você impõe ao texto alguma coisa que ele não diz, e é o que o Rodrigo Silva está aqui falando. No entanto, para além disso, é muito importante que se diga que, se de fato se acredita que o homem está destinado a morrer uma única vez, não vejo nenhum absurdo nisso do ponto de vista espírita. Porque, de fato, esse homem aqui, essa personalidade, esse corpo carnal, vai morrer uma única vez e bem morrido. Não temos dúvidas disso. Esse corpo aqui, Ricardo, esse corpo carnal, essa persona que vocês estão vendo, esse ego aqui, vai morrer uma única vez mesmo. E vai morrer uma única vez e bem morrido. Inclusive, esse tipo de interpretação que o pessoal da igreja dá a esse texto, de que o homem é destinado a morrer uma única vez, acaba depondo contra as ressurreições na Bíblia. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, então, morreu duas vezes? É algo a se pensar. Mas o texto está se referindo. Primeiro, que o texto não está falando de reencarnação, como eu já falei. Mas, segundo, se eu for focar apenas nessa questão de morrer uma única vez, de fato, esse corpo aqui morre só uma vez mesmo, não volta mais, não. Ele morre e morre bem morrido.
E a bem da verdade, agora o espírito, a alma, ela prossegue a sua jornada. A alma não morre, quem morre é o corpo. O corpo morre, morre uma vez mesmo, bem morrido, não volta mais. Agora a alma prossegue a sua jornada evolutiva. Não é isso? Agora veja, como eu falei agora há pouco, ao morrer, nem os próprios cristãos acreditam que logo de imediato após a morte vem o juízo, chamado juízo final. Nem eles acreditam nisso. Nem a própria teologia protestante acredita nisso. Ainda tem toda aquela história na teologia protestante, não estou falando do espiritismo, da volta de Jesus, do arrebatamento, aquela coisa toda, até o julgamento final e tal. Então, cuidado com esse tipo de interpretação fora de contexto. Vamos voltar ao vídeo dele, do Rodrigo Silva. Você entendeu? Uhum. Então é só uma vez. Mas tem uma galera que tá no inferno agora? Um kardecista vai dizer que, na verdade, o inferno é um estado mental que a pessoa tem. Então, quando você morre, você vai para um plano superior. O livro Nosso Lar descreve isso aí, né? E lá você vai ser preparado. Aqui uma outra observação, gente, em relação ao inferno. Na verdade, a palavra inferno, se você for analisar no latim, quer significar apenas regiões inferiores. E, de fato, há regiões inferiores no mundo espiritual. Agora, o espírito não fica lá para a eternidade. Mas, Ricardo, pera lá. Na Bíblia, nós vemos a palavra eterno. Só que a palavra eterno, ela é uma tradução do grego, que é o aion, e aion não necessariamente significa um tempo sem fim. Aion não significa necessariamente um tempo sem fim. Aion pode vir a significar um tempo longo, indeterminado, mas não necessariamente sem fim. Então, o espírito ele pode viver, sim, em regiões inferiores, enquanto ele não passar pelo processo de metanoia, enquanto ele não passar pelo processo de arrependimento, ele vai ficar nesse tipo de, vamos colocar dessa forma, tá, para facilitar o entendimento de quem está nos assistindo, ele vai ficar nessas regiões inferiores no plano espiritual até a sua autotransformação, a sua metanoia, a sua regeneração, enfim. Tanto é que, se você for observar, por exemplo, lá no livro de Judas, deixa eu pegar aqui, no livro de Judas, lá no versículo 7, ele fala, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, enfim, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ora, gente, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Isso indica que o fogo ali cumpriu com o seu propósito, o fogo ali ele cumpriu com o seu propósito, de acordo com um relato bíblico, mas ele não está queimando até hoje. E veja que o texto sugere que esse fogo não iria se apagar nunca. No entanto, o fogo se apagou. Então, foi um fogo para cumprir um determinado propósito. Não estou aqui entrando nesse mérito, se esse relato aconteceu de verdade, se não aconteceu, eu não estou falando disso. Estou apenas examinando a questão do eterno. Então, essa ideia bíblica de eternidade não é exatamente como os cristãos protestantes e católicos entendem. Vamos prosseguir aqui com o vídeo do Rodrigo. Preparado para ou subir para um plano superior ou reencarnar. Nesse ponto, o Rodrigo Silva está certo. Quando você desencarna, você vai para uma região espiritual. Por exemplo, Nosso Lar, é só um exemplo, tá? E ali é uma região de transição. O espírito pode ir para regiões superiores, como, por exemplo, a mãe de André Luiz, no livro, ou ele pode ter que reencarnar. No próprio livro Nosso Lar é dito que ali é uma cidade de transição. Vamos continuar com o vídeo. E você pode reencarnar de várias maneiras. A reencarnação seria, tipo assim, a outra chance. Outra chance, melhor. Exatamente. E quantas chances você vai perceber? Porque uma das linhas... Aqui uma outra observação que nós precisamos fazer. Essa coisa de outra chance é sempre com a ideia de que a reencarnação é um processo punitivo. Eles pensam que a reencarnação é um processo punitivo que é imposto por um Deus sádico, que quer que você pague por pecados de vidas passadas. Essa é a ideia. Por isso que ele está falando que é outra chance.
Então ele pensa que sempre o indivíduo ele reencarna para poder pagar pecados. Então ele vai ter outra chance de talvez ir para o céu, sei lá. É assim que eles imaginam. Por isso que eles usam sempre essas frases. O espírito vai ter uma outra chance com a reencarnação. Então é como se só reencarnasse quem errou. E aí está tendo outra chance. Não. A reencarnação para o espiritismo é um processo educativo de evolução espiritual. De acordo com a questão 385 de O Livro dos Espíritos, já no finalzinho dos comentários, o espírito ele reencarna para crescer, para evoluir, para se melhorar, para se desenvolver. Então, um processo educativo de evolução espiritual. Nesse processo educativo de evolução espiritual, existem as provas, que são determinados desafios escolhidos para o seu crescimento. Existem, de fato, as expiações, e as expiações têm relação com a lei de causa e efeito, ou a lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, o homem irá colher. Fora a questão das missões, que não vem ao caso aqui agora. Mas veja, tanto as provas quanto as expiações são para o crescimento do espírito, para a evolução do espírito, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Não é para que ele seja punido, você vai ter agora uma outra chance de não ir para o inferno eterno, ou coisa nesse sentido. Então, temos que tomar cuidado com essas palavrinhas. Vamos lá. As kardecistas e espíritas é que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo, porque você pode ter sido um Hitler no passado, aí Deus te faz voltar. Bom, e ele acha um absurdo o fato de que, para o espiritismo, só uma observação, esse negócio de linhas kardecistas, não existe isso, tá? Mas tudo bem, não vou nem entrar nesse mérito. Ele acha um absurdo o fato de que Deus, ao final, vai salvar a todos, de que algumas pessoas não serão aniquiladas, algumas pessoas não irão para o inferno eterno, apesar de que o Rodrigo Silva, sendo adventista, ele não crê no inferno eterno, ele crê na questão da aniquilação da alma, mas aí é outro assunto. Mas eles ficam abismados realmente com o fato de que Deus vai salvar a todos, que nem todos irão, que alguns não irão para o inferno. Eles ficam abismados com isso. Mas esse Deus que ensina a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, portanto, um perdão ilimitado, um perdão sem limites. Esse Deus que é misericordioso e que ensina a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Esse Deus que nos ensina a perdoar para sermos perdoados, oração do Pai Nosso. Esse Deus que nos fala da parábola do filho pródigo, e etc, etc, e etc. Esse mesmo Deus iria contrariar aquilo que ele manda que os homens façam. Ele que manda, ele faria o contrário. Ele que determina o perdão, ele que determina a misericórdia, ele que é o amor supremo, nas palavras até de João, Deus é amor. Esse Deus iria nos condenar para um inferno eterno, onde nós ficaríamos ali agonizando para a eternidade, 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 enquanto uns ficariam no céu de tédio. De fato, o Espiritismo não crê nisso, e eu me sinto muito confortável com isso, até com base no próprio Evangelho. Vamos continuar aqui. Tá como irmã Dulce. Tá. Você entendeu? E assim por diante. Aí você... Vou voltar um pouquinho aqui. Aí Deus te faz voltar como... Todo mundo vai ser salvo, porque você pode ter sido um Hitler no passado. Aí Deus te faz voltar como irmã Dulce. Tá. Você entendeu? E assim por diante. Aí você vai... Então vamos supor, se no passado você... Bom, outro problema aqui. A coisa não funciona dessa forma. Não é assim, você é Hitler nessa vida e na outra vida você volta como irmã Dulce. E ele fala ainda que é Deus que faz você voltar como irmã Dulce. Não é assim. Fica parecendo até que você hoje é Hitler, você vai para o mundo espiritual, aí Deus joga uma porção mágica em você, zera tudo e você agora vai voltar com uma outra, sabe? Outro caráter, outra personalidade, como se fosse um passe de mágica, e agora você é irmã Dulce. A coisa não funciona dessa forma. Agora, o Espiritismo prega que, de fato, há uma evolução do espírito. O espírito passa por um processo de transformação. Na verdade, quem fala desse processo de transformação é o próprio Jesus. Na verdade, o cristianismo fala sobre isso. Lembra que salvação no cristianismo significa justificação, santificação e glorificação. O que é santificação? Perguntaria eu aqui para o Rodrigo Silva.
senão esse processo de evolução espiritual? Santificação é isso, que é ensinado pela própria teologia, porque ele acha tão absurdo. Por exemplo, Paulo, apóstolo Paulo. Quem era Paulo antes da sua conversão? Paulo não era um perseguidor cruel de cristãos? Ele não consentia com a morte de muitos, com a tortura, enfim, ele não era um perseguidor da igreja? E o que foi que aconteceu com Paulo? Não houve ali uma transformação radical da sua mentalidade e ele passa a ser um pregador do evangelho? Não é ele que passa a plantar igrejas e escrever cartas, e enfim, é o apóstolo dos gentios? Então, qual que é o absurdo nisso? Só que a questão não é, a coisa não se dá assim como um salto. Pelo menos no caso aqui, esdrúxulo que ele colocou. Ele coloca um Hitler que se transforma do dia para a noite em Irmandulce, porque Deus joga uma poção mágica. O Rodrigo Silva está falando isso. Ele falou, Deus faz vir Irmandulce. A coisa não é assim. É o próprio Espírito que vai passar por um processo de transformação contínuo, progressivo. E a lentidão, a rapidez desse processo de autotransformação vai depender de cada um conforme o seu livre arbítrio. Eu gosto dessa, cara. Muita gente, eu tenho problemas com ela, eu vou falar qual é daqui a pouco. Se eu fosse o Enem, eu ia votar nessa. Porque, se você, por exemplo... Só uma observação, vejam que Rodrigo aqui está tentando desconstruir a questão da reencarnação, a questão do espiritismo, e ele acha que está abalando, e aí o pessoal do podcast faz o contrário do que ele queria. O pessoal do podcast diz, eu gostei dessa daí, eu gostei dessa ideia de reencarnação, acho que é mais justo. E percebam pelas expressões faciais que ele fica sem graça, ele está tentando dizer que a reencarnação é algo injusto, que não faz sentido. Claro que ele está torcendo a coisa, ele está torcendo a ideia de reencarnação aqui para atingir os seus propósitos, né? Mas o pessoal que está entrevistando ele, conversando com ele, não caiu na dele. Vamos voltar para o vídeo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho, vou falar daqui a pouquinho porque, com todo respeito aos kardecistas. Se você, por exemplo, no passado, você feriu o olho de um escravo, você era um senhor de escravos, que você era muito mau e vazou o olho de um escravo, você pode nascer cego, para pagar aquilo ali. Parece muito justo. Mais uma vez, pessoal, aqui, esse mesmo equívoco que já estou conversando com vocês, essa ideia de como se a reencarnação fosse a lei de Talião. A coisa não funciona dessa forma. Então, por exemplo, pode ser que nessa vida, nessa existência, eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui para você entender. Pode ser que nessa vida, nessa existência, você quebrou muitas vidraças, tá? Nessa vida agora, você quebrou muitas vidraças. Não necessariamente você vai voltar em outra vida para ter as suas vidraças quebradas. Pode acontecer de você ser um restaurador de vidraças. Você reencarna para ser um restaurador de vidraças. Entende? Então, tudo vai depender de caso a caso. Caso a caso. Alguns precisam de um tipo de tratamento, outros precisam de outro tipo de tratamento. Então, não necessariamente o indivíduo vai ter que voltar e ter as suas vistas, enfim, danificadas por outros, porque ele cegou outras pessoas. Ele pode voltar como alguém que cuida da saúde visual das pessoas. Então, ele vai estar restaurando por meio do amor, reequilibrando a lei por meio do amor. Não é dito que o amor cobre uma multidão de pecados? Pois é. Então, vejam que são ideias muito distorcidas das coisas. São reducionismos que eles utilizam. Mas aliás, vou citar mais um aqui. Obrigado. Seria mais justo. Mas só que para que Jesus morreu na cruz do Calvário se eu mesmo posso pagar pelos meus erros? Bom, aqui é um outro ponto. Eu estou até escrevendo um texto sobre isso, eu pretendo publicar em breve. Ele está partindo aqui do princípio de que a morte de Jesus na cruz é uma substituição penal. Então, nós temos lá um Deus sádico que ele tem que punir o homem pelos seus pecados. Só que Jesus, ele nasce, ele encarna para nos substituir. Então, ele recebe a nossa punição na cruz. Então, a punição que pertencia ao homem, agora Jesus toma sobre si. É a teoria da substituição penal, da satisfação.
Mas isso é só uma teoria, gente. Isso é só uma teoria que a igreja adotou. Há outras, inclusive. Há outras teorias dentro do cristianismo. Não estou nem falando de espiritismo, não. Por exemplo, tem uma teoria que é de Pedro Abelardo. Depois você vai pesquisar na internet. Pedro Abelardo, que foi um filósofo, um teólogo de tempos aí recuados, da Idade Média, se eu não estou aqui enganado agora, mas ele falava da teoria da influência moral, teoria subjetiva da influência moral, em que a morte de Jesus não foi para pagar pecados, mas foi um exemplo de amor supremo, de obediência ao Pai, servindo de exemplo para toda a humanidade. Estou aqui falando rapidamente, você pode pesquisar. Tanto é que se eu pegar aqui o livro de Filipenses, deixa eu buscar aqui, o livro de Filipenses, acho que eu não vou pegar, vamos lá. Aqui no capítulo 2, assim, está aqui, versículo 8, em que é dito assim: ele, Jesus, se humilhou e se tornou obediente até a morte, sim, até a morte de cruz. Então, Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Jesus demonstrando aqui que a obediência ao Pai tem que ir até o extremo, confiando plenamente nos propósitos de Deus. Ainda que isso nos pareça de imediato como algo ruim, mas que serve aos propósitos de Deus. Então, Jesus foi esse homem aqui encarnado, espírito puro, que nos mostrou esse supremo amor à humanidade e essa obediência suprema a Deus. Fora disso, penso eu também que essa morte de Jesus na cruz nos serve como um espelho. Como assim como espelho? É como Jesus lá na cruz mostrando para toda a humanidade como que ela é. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram comigo, o Cristo. Olha quem são vocês. E com esse espelho, a humanidade passa a se ver, passa a se enxergar. E só quando você reconhece os seus vícios, os seus defeitos, as suas doenças morais, enfim, é que você pode passar pelo processo de metanoia, de transformação radical da mentalidade. Então, a morte de Jesus na cruz não foi em vão, não. Também nos serve como um espelho para Jesus mostrar: olha só o que vocês fizeram comigo, o Cristo, o ungido, enviado de Deus. Olha só quem são vocês. Então, serve também como um espelho para que eu possa me ver, me enxergar e passar pelo processo de metanoia. Não foi Jesus que disse que ele não veio para os saudáveis, ou os que se consideram saudáveis, mas sim para os doentes? Então, a pessoa tem que se ver como doente para passar pelo processo de transformação. Então, veja, não vou aprofundar muito isso daqui. Você pode pesquisar um pouco mais na internet depois. Ele parte de uma teoria, de uma doutrina teológica, como se isso fosse uma verdade absoluta, quando não é. Vamos lá. Já começa por aí. Entendi. Seria algo que não... tá, entendi. Na visão adventista, a gente entende assim. Bom, eu vou parar por aqui, porque agora ele vai começar a falar da questão da visão adventista, que não interessa para esse canal, aí já é uma crença dele, eu vou respeitar essa crença dele, não vem ao caso eu contestar a crença dele, tá? Então, é isso, gente. Para encerrar esse vídeo aqui, como eu disse, eu tenho muito respeito pelo Rodrigo, gosto muito dele, realmente, do trabalho dele. Eu tenho alguns livros, como eu já falei, vejo vídeos dele, enfim. Mas ele, assim como muitos outros, quando vão falar do espiritismo, sempre derrapam, sempre acabam cometendo uma série de equívocos. Eu vou ficando por aqui, e se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato também desse vídeo, gostou desse react, desse formato em que eu comento alguns erros que estão por aí no YouTube, deixe seu like, comente por aqui, que eu posso fazer mais vídeos parecidos. Até a nossa próxima transmissão.